meus amigos, professor Bruno, canal Bizu de História, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim. Ufa! 16 nomes. Sabe quem é esse? É esse cara aqui, ó. Dom Pedro I, o nosso primeiro governante, o nosso primeiro príncipe. Então, hoje nós iremos falar sobre o período em que aconteceu antes da proclamação da independência. Nós vamos falar sobre o governo regencial de Dom Pedro. Beleza. Galera, tudo começou no ano de 1820, quando em Portugal eclodiu a famosa Revolução Liberal do Porto. E esse movimento, ele exigia que Dom João VI voltasse para Portugal. Caso isso não acontecesse, os moradores de Portugal, os revolucionários, iriam depor o rei. Dom João, então, resolve voltar para Portugal e, com isso, ele deixa encarregado de governar o Brasil como príncipe regente o seu filho mais velho, o Dom Pedro de Alcântara. E aí a gente começa a ter uma série de transformações sociais, políticas no Brasil após a saída de Dom João, ou o retorno de Dom João VI para Portugal. Essa revolução, ela exigia, além do retorno do rei, que o Brasil voltasse a ser colônia, que o Brasil voltasse a respeitar o pacto colonial. E aí, automaticamente, grupos políticos brasileiros começam a se articular para impedir o retorno do pacto colonial e manter a economia do Brasil na ascensão, principalmente com liberdade comercial. Esse grupo dá origem ao Partido Brasileiro. E começam, então, a haver várias situações envolvendo Portugal, Dom Pedro e esse grupo de políticos chamado Partido Brasileiro. Logo em janeiro tem uma grande polêmica a respeito do retorno ou não de Dom Pedro. Portugal enviava sistematicamente ordens para Dom Pedro voltar para Portugal para completar a sua educação. E os apoiadores de Dom Pedro o pressionavam para ele poder ficar. Esses apoiadores são justamente os membros do Partido Brasileiro. E começa então a ter essa queda de braço, até que no dia 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro ele resolve ficar no Brasil, e esse episódio é conhecido como Dia do Fico. Bom, o Dia do Fico ele representou o início de uma ruptura com Portugal, porque Dom Pedro ele desrespeita uma ordem direta do seu pai, o Dom João VI, rei de Portugal. Lembrando que o objetivo era manter o Brasil na condição de colônia, ou voltar o Brasil na condição de colônia. Por isso que as cortes portuguesas começam a ter uma posição muito rígida em relação à política aqui no Brasil. Após esses episódios aí que eu citei para vocês, o Dom Pedro ele demite todos os ministros portugueses, os seus auxiliares no governo regencial, e ele troca por membros do Partido Brasileiro, que defendiam a continuidade da liberdade econômica, que defendiam até uma ruptura mais radical com Portugal, inclusive a própria independência. Nesse início, o Partido Brasileiro está todo voltado para Dom Pedro, coisa que vai mudar lá no reinado dele, no primeiro reinado, após setembro de 1822. Em maio de 1822, o Dom Pedro ele é colocado na condição de defensor perpétuo. E também em maio de 1822, a gente tem
cumpra-se, que foi um conjunto de determinações que qualquer lei que viesse de Portugal não poderia ser cumprida sem a posição de Dom Pedro. Dom Pedro deveria sancionar essas determinações. Mais um motivo para Portugal ficar de olhos abertos. Em junho de 1822, Dom Pedro então resolve compor uma Assembleia Constituinte para determinar uma própria Constituição, uma Constituição desvinculada a Portugal, ou de Portugal, ok? E aí a gente tem mais uma crise diplomática entre Portugal e a sua principal colônia, que era o Brasil. Em agosto de 22, Portugal resolve ser mais enérgico ainda. Portugal exige que todas as determinações elaboradas por essa comissão, por essa Assembleia, deveriam ser rasgadas, não deveriam ser colocadas em prática. Até porque, vale lembrar, meus amigos, que durante esse período de transição tinha muito português aqui no Brasil, portugueses importantes na política. Inclusive, os ministros que foram demitidos por Dom Pedro, eles vão criar o famoso ranço do príncipe. E basta lembrar também que o Nordeste, ele é muito preso a essa questão portuguesa. Então tem muito português no Nordeste, como por exemplo na Bahia, no Piauí, então, em Pernambuco. Então, assim, é um grupo político importante. Então, eles ainda tinham força. Por isso é que vem em agosto de 1822 um decreto de Portugal anulando as decisões da Assembleia e exigindo que Dom Pedro voltasse a Portugal para concluir a sua educação. Vamos só fazer um contraponto aqui com a história geral. Os nossos vizinhos, América Latina. O que estava acontecendo ali no final dos anos 10 ali do século XIX? Estava acontecendo as independências. Então, o medo de Portugal também é que o Brasil entrasse nesse caminho de independência. Por isso que eles queriam fortalecer esses laços e retomar o pacto colonial. Sendo muito pressionado, o Dom Pedro ele vai escutar duas pessoas. O José Bonifácio, que era amigo pessoal dele, uma espécie de pai, tutor dele, também membro da loja maçônica Grande Oriente, assim como Dom Pedro, e a sua esposa, Leopoldina, que era uma austríaca, uma mulher sábia. Então ele vai ouvir essas duas pessoas e vai começar a ir para outras regiões do Brasil em busca de apoio, em busca de simpatizantes. E aí ele vai para Minas, vai para São Paulo, e é exatamente em São Paulo que ele recebe um ultimato, ali quando ele está na Serra de Santos, ali nas proximidades. Naquele momento, chega uma carta do pai dele, do Dom João, exigindo o seu retorno. E é nesse momento que ele resolve romper os laços com Portugal. E aí a gente tem vários simbolismos, dizendo que foi ali, em frente ao Riacho do Ipiranga, às margens do Riacho Ipiranga, que ele gritou independência ou morte. Isso hoje está provado que não existiu. Esse grito não existiu porque, curiosamente, Dom Pedro ele estava com problemas intestinais naquele exato momento. Então, galera, ele não poderia ter gritado. Ele estava acomedido, ele estava doente. Mas, enfim, tanto é que a gente tem até esse quadro aí, do Pedro Américo, que está aparecendo aqui, dizendo que foi um ato heróico e tudo mais, Inclusive, esse quadro é lá do Segundo Reinado, não foi nem pintado na época. Enfim, era necessário criar heróis nacionais. E Dom Pedro foi o exemplo claro disso. Então, senhores, foi proclamada a independência do Brasil, de fato, e nós tivemos o início de um governo muito turbulento, porque Portugal não vai aceitar isso pacificamente, e a gente vai ter uma série de conflitos armados entre as tropas que apoiavam Dom Pedro
e as tropas que apoiavam Dom João. Mas isso aí é assunto para outra aula. Valeu? Canal Bizu de História. Galera, não esqueça, se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe. Valeu? Nós estamos crescendo, devagarinho a gente está chegando lá. Beijão a todos, até a próxima. Fui.